Nesse final de semana nós tivemos o GP em Austin, com direito a muito caos no sábado e mais um Vale a Pena Ver de Novo da temporada de 2023 no domingo. Assim como vale a pena ver de novo você deixando o like e se inscrevendo no canal. Afinal de contas, eu tô salvando mais uma segunda-feira sua com o nosso Ressurgido. Na sexta, o pagode já começou por causa da classificação para a corrida sprint. No SQ1 já tivemos uma baguncinha das grandes, com vários carros sendo eliminados ao mesmo tempo, sem sequer conseguirem abrir mais uma volta, já que alguns pilotos decidiram homenagear uma parte da galera que é CLT, ou seja, saindo atrasado, pegando o trânsito e sendo mandado embora no final. Borboleto, que teve sua primeira volta deletada por limite de pista, acabou ficando no meio desse bololô e não conseguiu ter um tempo válido. Além dele, foram eliminados Berman, o Homem-Urso, Colapinto logo atrás, frase de altíssima periculosidade, Ocon e Tsunoda, que a Fórmula 1 botou na transmissão com o uniforme da RB, mas que claramente é um erro. Afinal de contas, se ele estivesse nesse carro, ele não tinha ficado pelo caminho de novo. No SQ2, enquanto o Hulk fazia um temporal e pegava o elevador com a equipe chute, os dois carros do Pocotó brigavam pela sobrevivência e até conseguiram se salvar no final. Mas a bomba caiu no colo de Antonelli, o primeiro da galera que saiu. Além dele, foram eliminados Isaac Rajada, Pierre Gaslindo, Stroll, o Mãozinha, e Lawson, o filho da lei, que teve a volta deletada. Aí chegamos para o SQ3, que é uma sessão mais rápida do que fazer miojo da Turma da Mônica, então todo mundo só tem direito a uma volta e um sonho. E depois que Jorge Russo e os dois ônibus da Cometa fizeram as suas voltas e o Hulk ainda veio para ficar em primeiro, a gente até achou que ia ser show de resenha. Mas logo depois Lando veio para acabar com a festa e pegar a primeira posição. Oscar Piastri ficou em segundo, só que 3 décimos atrás. E aí era óbvio que ele, Verstappen, o Peixoto da galera, viria no final de tudo para roubar o doce das crianças, algo que ele adora fazer desde sempre, né? Mais uma pole para o holandês, que é viciado numa corrida sprint, né? O bicho não pode ver uma corridinha curta que dá a vida ainda mais. Mas olha só, você não precisa dar a vida para entender o mercado de trabalho, beleza? Isso porque a Alura tem o Guia do Mochileiro Tech, que foi montado para você saber exatamente tudo o que precisa fazer, desde o seu currículo até a hora da entrevista. São 20 materiais gratuitos em um só lugar para te ajudar. E se você curtir e quiser se matricular lá na Alura, não esquece de usar o meu link também para já ganhar aquele descontão brabo. Mas olha só, corre, porque essa campanha vai só até quinta-feira, então já dá uma olhada aqui embaixo na descrição, beleza? Aí no dia seguinte chegamos para a corrida sprint. As luzes vermelhas se apagam e Peixoto já dá o pulo para frente, enquanto as duas McLaren logo atrás ficam lado a lado. Lando tenta defender a posição e Oscar Piastri vai para o X. O problema é que ele não percebe que do lado dele tá rolando uma rinha de idosos com o Hulk e jovem Alonso. Com isso, o australiano acaba levando um pula pirata do piloto alemão, que ainda roda e também acerta jovem Alonso. Para completar essa festa, Lando, que não tinha nada a ver com essa baguncinha, ainda acaba tomando de morador. E enquanto isso, o Peixoto lá indo embora. Nesse caos todo, quem agradece é Tsunoda, que sai de 18º para 7º, com direito ainda a coletar a asa quebrada do Hulk por algumas curvas e depois jogá-la para trás como se fosse Mario Kart. Quem também se dá muito bem é Leclerc, que atravessa no meio de toda a bagunça como se ele fosse Moisés no Mar Vermelho e vai de 10º para 4º lugar. Com a corrida reiniciada depois do safety car, Jorge Russo estava em segundo e colado no Peixoto, até que algumas voltas depois ele vem para um mergulho maluco de manual, tentando peixotar justamente para cima do Peixoto, usando a técnica do holandês contra ele mesmo. Os dois, obviamente, acabam saindo da pista e o piloto da Red Bull volta na frente assim mesmo. Ou seja, não valeu de nada na corrida, mas a gente agradece o entretenimento.
Depois tivemos uma briguinha entre os dois carros do Pocotó, que já virou de praxe também, depois que o Leleque errou sozinho em uma das curvas e facilitou a vida de Lewis Hamilton. E também Antonelli passando Berman, o Homem-Urso, que saiu da pista depois de ficar sem espaço e ainda tomou 10 segundos por isso. Que beleza, hein? Mas para fechar com chave de ouro, ele, Stroll, que não tinha participado do caos do início da corrida, deve ter ficado chateado e quis ter o seu momento de brilhar também. E ele fez isso passando completamente reto e acertando o cão. E para comprovar que ele assiste o resumo, olha aí, ó, ainda mostrou que é o mãozinha mesmo. Com mais um safety car nesse final, a corrida acabou terminando em bandeira amarela mesmo e mais uma vitória do Peixoto na sprint, que marcava 8 pontos, enquanto os 2 da McLaren ganharam rosca. Jorge Russo ficou em segundo mesmo e Comic Science teve mais um dia de Carlos Senna, fechando o top 3. Borboleto, que saiu de último, terminou em 11º. Mas aí no mesmo dia tivemos a classificação para a corrida principal no domingo. E já no Q1 tivemos uma bandeira vermelha causada por Isaac Rajada, que rodou e acabou indo visitar o primo de Cola Pinto, o inesquecível Cola Muro. Agora, será que essa visita não foi premeditada pelo piloto francês para não ser rebaixado para a equipe de cima? No final da sessão, foram também eliminados Borboleto, que ficou a menos de 1 deciminho para o Q2, Ocão, Mãozinha e Albão, que até tinha feito um bom tempo, mas depois teve a volta deletada. No Q2, agora foi a vez de Hulk ser eliminado, depois de não conseguir repetir o bom desempenho da sexta. Também saíram com ele Lawson, o filho da lei, Tsunoda dessa vez com a roupa certa e os 2 carros da equipe Alinho. Aí chegamos no Q3 e na primeira tentativa o líder do campeonato Oscar Pistache continuava tendo um final de semana de Oscar desastre, ficando apenas em 7º. Lando, que por enquanto era sem popcorns, pulava para primeiro, mas logo na sequência o Peixoto acabou pegando o primeiro lugar por quase 4 décimos. Na segunda tentativa, Leleque até pulou para segundo, mas depois Lando pegou o lugar de volta, mas sem ainda ameaçar de verdade a pole do Peixoto. E bom pro holandês que isso não aconteceu, porque a equipe da Latinha demorou para liberar o rapaz e ele acabou nem tendo tempo de abrir uma nova volta. Oscar Pistache, que já era o 9º, até conseguiu melhorar, mas apenas para 6º. Ou seja, deixando tudo preparado para a resenha ficar ainda mais forte nesses últimos capítulos do ano, hein? E aí, finalmente, chegamos no domingo para a corrida principal. As luzes vermelhas se apagam e, novamente, temos o Vale a Pena Ver de Novo de 2023, como eu já tinha comentado antes aqui. Larga bem Peixoto, né? Manobra clássica, cortando 3 faixas, quase derrubando o coitado do motoboy, e ele tá suave em primeiro. Situação diferente de Lando, que ficou encaixotado por dentro, e de repente um Leleque selvagem aparece por fora e aproveita o pneu macio para sair melhor e tomar o segundo lugar. Jorge Russo perdeu 2 posições e foi ultrapassado por Lewis Hamilton e Oscar Pistache. A corrida segue com direito a um mergulho maluco de Albão, que chega a tocar no carro de Borboleto, mas só o piloto da aviação Cometa leva a pior e roda, enquanto o brasileiro segue viagem. E se isso não tivesse sido o suficiente, algumas voltas depois, o outro busão decide repetir a dose, agora com Comic Science para cima de Antonelli. Mas dessa vez o ônibus acerta o caminhão e os dois acabam se prejudicando, com o piloto espanhol precisando abandonar a prova, enquanto o italiano cai várias posições. E aí, com o clima quente e todo mundo querendo fazer apenas uma parada usando pneus macios e pneus médios, já que o pneu duro seria muito ruim, todo mundo preferiu ficar ali no sapatinho o tempo todo e a gente não tinha muita movimentação na corrida, exceto entre Lando e Leleque, valendo a segunda posição novamente. Durante várias voltas, o piloto da McLaren tentou fazer a ultrapassagem, mas Leleque conseguiu usar a técnica milenar Giga Alonso para se defender. Só que, eventualmente, Lando conseguiu uma melhor saída, veio de asa aberta e fez a ultrapassagem para assumir o P2 de novo. A corrida seguiu sem nada muito importante acontecendo na pista, até que a galera da frente foi finalmente para sua parada.
Lando, que parou depois de Oscar Piastri, teve um pit stop ligeiramente pior, mas até aí, tudo dentro do padrão, né? A gente já sabe que a McLaren só acerta para quem para primeiro mesmo. E o inglês acabou voltando para a pista atrás do Leclerc. Lando só foi ameaçar Leclerc de verdade de novo, faltando 5 voltas para o final, lançando um belo mergulho maluco na primeira curva, mas tomando o X na sequência e caindo para terceiro de novo. Só que nessa mesma volta, ele conseguiu na área de DRS novamente fazer a ultrapassagem, mas dessa vez em definitivo, e pega o segundo lugar de volta. Se não fosse por esses dois, o que seria dessa corrida, né? Até porque, enquanto tudo isso acontecia, o Peixoto só ia embora lá na frente tranquilo e sereno, e foi assim até o final para receber a bandeirada e ganhar mais uma corrida e tirar mais alguns pontos para a liderança do campeonato. Lando e Leclerc fecharam o pódio com o Oscar Piastri terminando apenas em quinto mesmo, ganhando aquela posição do George Russell que ele tinha passado lá na largada. Esse daqui foi o top 10 da prova, com o Lewis Hamilton ficando em quarto, Tsunoda conseguindo fazer uma corrida maneira finalmente, e Hulk e Homem-Urso marcando pontos importantes para suas equipes também. Borboleto acabou terminando apenas em 18º, depois de um final de semana realmente muito difícil para o brasileirinho, que infelizmente não conseguiu se encontrar na pista e ainda contou com uma estratégia meio esquisita da equipe, que fez ele parar 2 vezes e também não ajudou em nada. No final, ele pelo menos ainda passou Pierre Gasly, depois que Colapinto simplesmente meteu o louco e desobedeceu o rádio da equipe Aline, que tinha pedido para ele segurar a posição. Vai se criando um clima, ó. A tabela do campeonato de pilotos agora tá desse jeito aqui. E eu volto a repetir aqui as palavras do grande filósofo que já dizia: e aí, será que o campeonato que parecia já entregue vai acabar entregando o conteúdo nesse final? E você, vai entregar aquele like e aquela inscrição marota aqui no canal que me ajuda bastante também? A gente se vê numa próxima. Um abração, valeu e fui!